palavra diz lá no livro de Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 22. Sabe, Deus ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E Ele consegue falar conosco justamente no momento que a gente para, respira fundo, reconhece as nossas pequenez, as nossas deficiências e se entrega a Ele. Quando você não tem interesse em ouvir a voz de Deus, a sua cabeça fica cri, cri, cri. A hora demora pra caramba. O culto se torna pesado, chato. O pastor se torna chato. Mas quando você se entrega e mergulha nas águas do Espírito, meu Deus, é impossível você não sentir a presença de Deus e não liberar uns glória a Deus, aleluia, ao sentir que o Espírito Santo está falando com você. Amém? Então a nossa vida ela é causada assim por estações. O ano tem estações. Só que no Amapá que eu encontrei 2 estações, né? Inverno e verão. Mas de onde eu venho, lá de São Paulo, existe 4 estações. 4: inverno, verão, outono e o que mais? Primavera. E são estações que realmente tem que acontecer. E assim é nas nossas vidas. Mas só que no âmbito espiritual, a gente não sabe bem ao certo quando nós vamos viver estações boas, ruins, mais ou menos. Porque quando você pensa que está tudo bem, de repente vem uma bomba e cai no seu colo. E é como a gente diz, você tem que ser expertise para desarmar aquela bomba, ou então confiar muito em Deus, acreditar muito em Deus. E é justamente nesses momentos que Deus ele prova a nossa fé. A nossa fé é provada, é testada. Porque Deus ele não quer um povo ordinário. Não, Deus ele quer um povo extraordinário, um povo que venha glorificar o seu nome. Só existe uma maneira de nós amadurecermos, é através das provas, é através das tribulações, é enfrentando coisas inusitadas, é passando por processos, caminhos que de repente a gente nunca passou. E tudo isso serve para aprendizado. Hoje as pessoas mais experientes que nós temos dentro da igreja e na sociedade são pessoas que já passaram por diversos momentos difíceis. Angústia, tribulações, aflições, elas trazem nelas sequelas, marcas, cicatrizes que caracterizam que são pessoas experientes. Você pode ver que quando você está passando por um momento difícil na sua vida, a primeira pessoa que você procura é a sua mãe. Ai mãe, mãe. Por quê? Porque você sabe que a sua mãe tem experiência. Ela pode não ter dinheiro, ela pode não ser bonita, ela pode estar velha, mas ela carrega dentro dela o maior tesouro desse mundo, que se chama experiência. E a experiência é tudo de bom. É a experiência que nos faz romper, é a experiência que nos leva para outro nível. E Deus ele sabe disso. É por esse motivo que Deus ele não nos trata com carinho, cafuné, com beijinho. Porque a Bíblia mostra que cafuné, beijinhos, abraços não leva ninguém a nada. Quanto mais mimado é o seu filho, é a sua filha, mais fraco ele vai se tornar. Se você é aquele pai, aquela mãe que não deixa o seu filho cair, não deixa o seu filho resolver os seus problemas, não deixa o seu filho limpar um quarto, lavar uma louça, você está criando um imbecil coletivo. Porque somente através do esforço, do sacrifício e de momentos difíceis que ele vai se tornar homem de verdade, que ela vai se tornar mulher de verdade. E Deus, caso você não saiba, ele permite sim que nós venhamos enfrentar lutas, passar por momentos difíceis. Veja, nem todo mundo está preparado para o sucesso. Eu não sei se você já assistiu aquele filme de Robert Williams, aquele cantor Robert Williams. Tá novo, meu, o cara cresceu, o cara caiu, o cara cresceu, o cara caiu. Mas você vê que do começo ao final do filme, ele
sempre teve um ar de soberba. E a impressão que dá é que quanto mais ele crescia, mais ele tinha sucesso, mais soberbo ele ia se tornando, mais arrogante, presunçoso, altivo ele ia se tornando. É um cantor extremamente famoso. E a fama, o glamour, começou a levar ele a usar drogas tóxicas, começou a levar ele para a prostituição, para o adultério. Ele quase perde a vida. Só no finalzinho da carreira dele que ele cai em si. E ele vê que todo o dinheiro que ele ganhou, toda a fama, todo o glamour estava destruindo a vida dele. É um filme assim espetacular. Eu particularmente gostei. Aliás, ele não usa nem o personagem dele, ele usa um macaco. Quem já assistiu esse filme? A senhora assistiu? Não é verdade? Gente, o personagem é um macaco, representando aquilo que ele sentia. Um palhaço, um macaco. Porque quando a pessoa, ela tem dinheiro, ela tem glamour e ela não sabe administrar, ela se torna um palhaço. Ela não sabe administrar. Por que às vezes Deus ele não nos leva a níveis maiores, a romper? Porque de repente existem pessoas que não têm equilíbrio. Às vezes você se pergunta: pô, por que eu não cresço? Eu tenho de tudo para crescer, eu tenho de tudo para romper, eu tenho de tudo para ter dinheiro, eu tenho de tudo para ter carro, casa, ser uma pessoa bem sucedida. Mas Deus te conhece. Deus ele sabe que se ele te der algo antes da hora, sem te experimentar, sem deixar você passar por provas, simplesmente chegar e jogar na sua vida, você vai se tornar um imbecil coletivo. Você vai se destruir, você vai se arruinar, você vai deixar a soberba, o orgulho, a vaidade tomar conta do seu coração. Aí daqui a pouco você vai estar que nem esses artistas, esses ídolos de Hollywood. Você pode ver que por mais que os caras tenham dinheiro, eles acabam se definhando na droga, no tóxico, acabam cometendo suicídio. Por quê? Porque não estavam preparados para tudo aquilo. Mas Deus é o contrário. Deus ele primeiro nos prepara. Você pode ver que José, ele já estava predestinado para se tornar um governador do Egito. Não, mas Deus não podia pegar José, levar José e colocar direto na cadeira de governador do Egito. Primeiro Deus ele fez ele passar por aquele processo. Os irmãos traíram ele, jogaram ele dentro do buraco, depois tirou ele de lá, venderam ele como escravo. Depois ele foi passar os dias lá na casa de Potifar. Chegou na casa de Potifar, a mulher dele caluniou ele foi parar no cárcere. Só depois que ele já havia passado por todo um processo, que Deus colocou ele como governo do Egito. A mesma coisa Davi. Já havia uma unção de Davi. Samuel já tinha ungido Davi rei. Mas você acha que Davi foi e já sentou no trono de Israel? Não. Davi ele continuou sendo pastor de ovelhas, humilhado, menosprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, trabalhando para Saul querendo matá-lo. Só depois de um tempo que ele havia aprendido a reger suas ovelhas, o exército de Saul, administrar Israel, que Deus permitiu que ele se sentasse na cadeira de rei de Israel. Então Deus ele é inteligente. Agora, será que se Deus der algo para você antes da hora, será que você não vai deixar subir para a cabeça? Aquele carro que tanto você pede: não, eu quero um carro para ir para a igreja. Daqui a pouco você vai pegar esse carro, vai encher de gente e vai começar a ir para boteco, boate, balneário, e vai esquecer de Jesus. Porque é justamente isso que acontece. Está encalhada há 200 anos, aí pede um namorado, Deus dá um namorado, cadê ela? Agora só quer namorar, só quer bater virilha. Quer uma casa, não, é doida por uma casa, e Deus me dá uma casa. Deus dá uma casa para ela, daqui a pouco, cadê a casa? Então, você está preparado para receber aquilo que você está pedindo? Às vezes a pessoa não pensa nisso. Gente, porque só depois que você recebe, você mostra quem você é. Não é que quem tem uma bicicleta depois passa a ter uma Land Rover se torna orgulhoso. Não. A pessoa só não teve a oportunidade de mostrar que ela era orgulhosa porque ela estava usando uma bicicleta.
ela ganha uma Land Rover, que ela cresce, que ela mostra realmente quem ela é. Então, objetos, dinheiro, palácios, não muda você. Você só se revela. Por isso que Jesus ele diz: olha, se você for fiel no pouco, você é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não consegue ser fiel no muito. Ah, por que você não é fiel no pouco? Não, eu não sou fiel no pouco porque eu tenho pouco. Por que você não vem na igreja agora que você não tem carro, não tem nada? Não, é porque eu não tenho nada. Mentira, quando você tiver tudo, você não vai vir também. Você entende como que é? Então Deus, ele primeiro prepara. As coisas com Deus é assim, porque o que Deus faz é bom e dura para sempre. Então Deus, ele primeiro nos prepara, e ele permite sim que a gente venha viver determinadas situações, para depois nos colocar onde ele quer. Então esse rapaz, Robert Williams, o cara se tornou tão soberbo, tão arrogante, tão presunçoso. E já no finalzinho, não que ele já tenha morrido, mas agora no finalzinho o filme é lindo, porque ele reconheceu tantas coisas ruins que ele fez. Ele percebeu que o dinheiro, a fama, o glamour acabou com ele, tirou amigos, parentes, familiares de perto dele. Porque é isso que acontece quando você não tem equilíbrio, temperança, domínio próprio, quando você não ama a Deus. O livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 diz: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passai, ou passamos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus. E enquanto Jesus estava dormindo, sobreveio uma tempestade de ventos no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram Jesus, dizendo: mestre, 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 estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o quê? Repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se os ventos, e o mar acalmou a sua fúria, e se fez uma grande bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhando-se de tudo aquilo que havia acontecido, disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É Jesus. Veja, quando Jesus ele está para realizar coisas grandes na nossa vida, então é como eu estou dizendo, primeiro ele nos prova, para depois nos levar ao sucesso, para depois nos fazer romper. Essa história é uma história muito conhecida, mas quando você lê ela no literal, sem procurar extrair o espírito que Jesus ele está querendo passar, né, que a palavra está querendo passar, você deixa muitas coisas passar batido. Por exemplo, a palavra mostra que depois de uma grande jornada, de um grande dia de trabalho, os discípulos cansados, Jesus também extremamente cansado, Jesus ele declara para os seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado da margem. Já estava decretado, estava definido que eles iriam passar para o outro lado da margem. E eles entram no barco, e até então está tudo bem. O sol está brilhando, o vento está soprando, o mar está calmo. Mas é como eu disse, as estações elas mudam, e no mundo espiritual estações mudam repentinamente. Na mesma hora que tudo está brilhando, que o céu está aquele céu de brigadeiro, de repente não, mas que de repente surge uma tempestade, surge um vento forte, as coisas mudam. Eu não sei se já aconteceu isso na sua vida, que de repente não, mas que de repente está tudo bem, e quando você menos espera chega aquele problema. Mas de 2 a 1, os problemas chegam nas nossas vidas ou porque você não está bem com Deus, é Deus querendo te alertar, Deus querendo te trazer para perto dele, ou então Deus querendo te levar para outro nível. Tudo
depende do seu relacionamento com Deus. Mas que estações surgem, que estações vêm, elas vêm. Que tempestades sempre vão aparecer, elas sempre vão aparecer. E o momento que a tempestade aparecer pode ser um caos para você, pode ser algo ruim para você, mas essa tempestade vai provocar e vai promover esperança, frutos em muitos outros lugares. Pode estar sendo ruim para você, mas essa crise pode estar sendo boa para outras pessoas. Então as tempestades vêm, elas vêm. Mas quando Jesus ele diz assim: olha, vamos passar dessa margem para outra margem. Quando Deus ele já definiu o seu destino, o seu futuro. Quando Deus ele já te deu sonhos. Quando Deus já definiu, já decretou que você vai chegar, você vai chegar. Quais os sonhos que Deus já te deu? Que você vai romper, que você vai ter sua empresa, vai ter o seu comércio, vai ter sua família. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai quebrar as cadeias, as correntes, as algemas que tem te prendido, que tem te enclausulado. Se Ele está dizendo isso para você, se Ele está prometendo isso para você, se você está crendo na palavra, então só creia na palavra. Se Ele está dizendo que Ele vai te levar para o outro lado, Ele vai te levar para o outro lado. Aconteça o que acontecer, você vai chegar do outro lado. E foi justamente isso que Jesus disse para os seus discípulos: olha, vamos atravessar para o outro lado. E Jesus desce e vai para o porão do barco, e ali ele começa a dormir. E é como eu disse, como estações mudam de uma hora para outra, de repente, não, mas que de repente sobreveio uma grande tempestade. E aquela tempestade começou a varrer aquele barco. As ondas eram tão grandes que jogavam o barco de uma parte para o outro. E começou a entrar um pouco de água dentro do barco. Mas aquele pouquinho de água que começou a entrar dentro do barco já foi o suficiente para deixar os seus discípulos, os seus apóstolos, totalmente aterrorizados, com medo, ao ponto de Jesus despertar e dizer assim: oh, homens de pequena fé, por que sois tímidos? Jesus não brigou com eles porque eles não repreenderam a tempestade. Jesus brigou com eles por causa da timidez. E por que Jesus brigou com eles só por causa da timidez, do histerismo? Porque eles ficaram histéricos, começaram a gritar: mestre, mestre, mestre. Sabe por quê? Porque existem momentos na nossa vida que a única coisa que você tem que fazer é silêncio, é suportar. Existem estações que nós não conseguimos dominar. Jesus não brigou com eles porque eles não repreenderam o vento. Jesus não repreendeu o mar, brigou com eles porque eles não repreenderam o mar. Jesus brigou com eles porque eles foram tímidos. Porque em momentos de tempestade não tem como você repreender o vento, não tem como você repreender o mar, não tem como você repreender as grandes ondas. Existem determinados momentos da nossa vida que não tem como você impedir a água de entrar dentro da sua casa, a água de entrar dentro da sua vida. Então a única coisa que você pode fazer é confiar, é acreditar, porque Jesus está dizendo que você vai chegar do outro lado, então você vai chegar. Se Jesus está dizendo que você vai ser curado, você vai ser curado. Se Jesus está dizendo que Ele vai te libertar, Ele vai te libertar. Ele vai abrir portas, Ele vai liberar destino, Ele vai cuidar de você, porque Ele é Deus. Você não pode esquecer que durante esse percurso existe um que está lá no porão do seu barco. Se você tem carregado Jesus, se você tem andado com Jesus, se você tem acreditado em Jesus, então existe alguém especial na sua casa, no seu trabalho. Existe alguém especial no seu barco, e esse alguém, ele está lá no porão juntamente com você. Então não se desespere, não seja tímido, porque tudo aquilo que falta em você escorre em Deus. Eu não sei, a nossa fé ela vai aumentando,
mediante aquilo que nós vamos ouvindo de Deus. É como a palavra diz, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé ela vai se tornando maior, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Na medida que nós vamos conhecendo a justiça de Deus, o caráter de Deus, na medida que nós vamos lendo a palavra, vamos participando de reuniões como essa, a gente vai vendo que tudo aquilo que nós precisamos realmente está em Deus. Deus é a nossa provisão, é o nosso Deus forte. Deus não é final de estrada para ninguém, gente. Deus não é escassez, Deus é provisão. E Ele mostra que Ele é provisão, Ele mostra que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não é só nas tempestades, nos ventos fortes, não é somente nos barcos, no mar dessa vida. Ele mostra que Ele está conosco também no casamento, na família, no trabalho. Como assim, bispo? O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Ele chega lá no casamento e de repente a mãe dele diz para ele: Jesus, olha, acabou o vinho. Ora, o vinho é o cartão postal de um casamento, representava a prosperidade de uma família. Os pais da noiva estavam ali, os tios, os parentes, e de repente acaba o vinho. Qual a impressão que aquele noivo ia passar para aquela família? Oh, minha filha está casando com um pé de chinelo. Oh, o cara não tem nem vinho para nós tomar na festa. Será que ele vai ter condições de alimentar a minha filha? De dar um carro para ela, uma casa para ela, um conforto? Então a maior vergonha daquela época era: acabou o vinho. Podia acabar tudo, acabou a carne. É que nem nos dias de hoje, né? Que nem nos dias de hoje. Você chega num aniversário, chega num casamento, se tiver cerveja, se tiver cachaça, meu amigo, ninguém reclama de nada. Até crente que não bebe, bebe. E a festa vai até de madrugada. E naquela época era assim. Vergonha, opróbrio. Vinho, acabou o vinho. Vinho é figura de colorido. Vinho é figura de aroma, perfume, sabor, água. Acabou o vinho em um casamento, é como se o casamento tivesse se tornado uma água. Você vê que esses degustadores, ele pega o vinho assim, ó, que nem eu estava mostrando de manhã. Não é assim? Quem é apreciador de vinho aqui? Levanta a mão. Olha o monte de cachaceira. Peguei. Tô zoando. Tô zoando. O que a gente não pode é se embriagar. Tem gente que, por exemplo, Paulo indicou para Timóteo: Timóteo, não beba só água não, cara. Bebe um pouquinho de vinho. Entendeu? Mas tem gente que ao invés de beber um pouquinho de vinho, bebe logo uma garrafa. Mano, aí você está pedindo para morrer de cirrose, né? Mas os degustadores, eles fazem assim, porque quem aprecia o vinho tem que ter realmente um paladar. E eles conhecem vinho bom, vinho ruim, vinho meia boca, vinho mais ou menos. Então ter o vinho no casamento é você ter o sabor ainda no seu casamento. Você sentir, desculpa a expressão, tesão ainda pela sua mulher, pelo seu marido. Se olhar para ela assim, ainda desejar ela. Você é gostosa, meu. Você sentir vontade de beijar na boca, mano. Você sentir vontade de abraçar. Você, mesmo ela assim, ai, eu tô tão gordinha. Você é meu número. Você tá o meu número. Gente, quando acaba o vinho, a mulher pode estar bonita, sarada, pode estar do jeito que for, mano. Acabou o vinho, já era.
mulher não sente mais nada por ele, não sente mais nada por ela. É aquela frigidez, aquela frieza, compatibilidade, um para o canto, outro para o outro. Você entendeu? Acabou o vinho, acabou o amor, acabou o perfume, o cheiro da rosa. Acabou o cheiro da rosa. Ai, como eu gosto de cheirar. Acabou. Você tomou banho, diácono? Tô zoando. Mas eu digo para você, se você colocar Jesus nesse casamento, Ele consegue transformar água em vinho. Porque aquilo que falta no seu casamento, aquilo que falta na sua casa, aquilo que falta no seu relacionamento, escorre em Jesus, tem em Jesus. E Jesus não faz milagres somente em casamentos, somente em famílias. Jesus faz milagres também em lugar de escassez. Porque quando Elias, ele é mandado para uma determinada cidade para tomar conta de uma viúva, ele chega lá naquela casa, e aquela casa só tinha o quê? Só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. E aquela mulher já declarou para Elias: olha, nós vamos comer esse pão e nós vamos morrer. Mas quando Deus está na sua história, quando Deus ele está na sua casa, não precisa ter despensa cheia, porque não é a despensa, é Deus na sua casa. Quando Deus está na sua casa, Ele traz a provisão, Ele multiplica a farinha, Ele multiplica o azeite. E por incrível que pareça, mesmo que você não saiba, Ele vai te abençoando. E todos os meses você vai conseguindo pagar suas contas, você vai conseguindo administrar a sua empresa, você vai conseguindo administrar o seu comércio, até chegar o momento que Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. É isso que acontece. Então não é qualquer tempestade, não é qualquer momento difícil que você vai pular do barco, que você vai se estressar, que você vai falar aquilo que não deve. Não, só mantenha calma. Você acha que se aquela água tivesse chegado até Jesus, Jesus ele não tinha despertado? Claro que Jesus tinha despertado, mas Jesus ele estava quieto. Por quê? Porque afinal de contas ele já tinha determinado: vamos passar para o outro lado. E você não sabe o que tinha no outro lado. O outro lado era a cidade dos Gadarenos. O outro lado era a cidade de um povo totalmente incrédulo, de um homem que vivia em sepulcros, em cemitérios, que desenterrava cadáveres e comia cadáveres. Era um homem que nada e nem ninguém conseguia prendê-lo. A palavra diz que eles colocavam trancas, amarras naquele homem, grilhões, correntes, e ele arrebentava. Ele pegava cacos de telhas e saía se cortando todinho. Então raciocina comigo, pega a visão, pega a chave. Aquela tempestade nada mais era que uma preparação para que eles viessem enfrentar algo maior lá na frente, viesse libertar uma pessoa, um homem que vivia escravizado durante anos lá do outro lado. O que você está passando é nada em vista daquilo que Deus ele está para fazer na sua vida. Você vai romper. O segredo de você ser abençoado é você confiar naquilo que está escrito. Tempestades faz barulho? Claro que faz. Meu Deus, no momento da tempestade existem pessoas que entram embaixo da cama, existem pessoas que se cobrem. Momentos de tempestade, eu lembro que eu corria para os braços da minha mãe e ficava com medo daqueles relâmpagos, daqueles trovões, daqueles barulhos. Eu ficava com medo porque parecia que o teto, o telhado ia cair. A casa da minha mãe era uma casa de telhas, então ela pegava o pinico, colocava aqui numa goteira, pegava uma panela, colocava lá em outra, pegava um outro bule, colocava lá em outra, e aquele vento forte, o pé de mangueira que tinha do lado de fora de casa balançava, chega, assoviava mais. A única coisa que nós podíamos fazer era ficar quietos. Você vai ouvir barulhos? Claro que você vai ouvir. Relâmpagos, trovões, o vento vai soprar, vai bater com ímpeto contra a sua vida. Mas você não vai cair se você estiver alicerçado na rocha.
Vozes vão chegar, é claro que vão chegar. Pessoas vão falar, pessoas vão te atormentar. Exames, você vai pegar exames e vai dar tudo ao contrário daquilo que você está esperando. Veja, com Deus, às vezes, as notícias são todas ao contrário daquilo que nós esperamos. É que o homem, ele quer que Deus haja do jeito que ele quer, é que Deus trabalhe do jeito que ele imaginou, do jeito que ele projetou. Mas os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para cada um de vós. O homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. Mas não é porque não está acontecendo do jeito que você planejou, do jeito que você quer, que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando. É como nós temos dito para você: os céus estão se movendo ao seu favor. Até as lágrimas que você chora em silêncio, Deus, ele conhece. O seu barco está sendo sacudido, o seu barco está sendo agitado, a dor está sendo grande, o tormento está aumentando. Então só fique em silêncio, não queira tomar o controle. Não, eu sei que nesses momentos dá um desespero, a gente quer tomar o controle, quer dizer: não, Deus, daqui. Não, mas se Deus estiver no controle, então creia, só creia. Não vai ser do seu jeito, não vai ser na sua hora, não vai ser do jeito que você quer, vai ser no tempo de Deus, vai ser na hora de Deus. Mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo, e eu tenho certeza que Ele vai te surpreender. Cada lágrima que você tem derramado, cada dor que você tem sentido, vai ser transformado em um testemunho, e uma vitória, e uma bênção. Existe alguém comigo aqui nessa noite que pode dizer glória a Deus? Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, gente, eu sei, glória a Jesus. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos naquele momento: olha, se eu estiver no barco, vem o vento que for, vem a tempestade que vier, se eu estiver no barco, não tenha medo, não seja tímido. É como eu estou dizendo: o vento vai soprar, vai fazer barulho, os trovões, os relâmpagos, o mar vai se levantar, mas deixa comigo. Deus, Ele não perdeu o controle da situação, Ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu tormento, o seu sofrimento, Ele sabe as noites em claro que você tem passado. E Ele manda eu te dizer: olha, entregue o controle da sua vida nas minhas mãos, entregue o governo da sua vida nas minhas mãos, deixa eu governar. Eu acho que o meu maior medo de andar de avião, sabe qual é? É você, em primeiro lugar, não ver a pista, não ver o que está lá na frente, não ter controle de nada, você não poder frear, não poder virar. Quando você entra no avião, amigo, já era, é o piloto. Você tem que se subordinar ao comandante. Se ele quiser passar em nuvens espessas, pesadas, ele vai passar. Mas não é porque o avião está sacudindo que significa que o piloto tenha perdido o controle, não. Eu sei que dá medo. Eu não gosto de viajar de avião. E olha que eu já andei de avião pra caramba, mano. Muitas vezes, mas todas as vezes que eu ando eu fico agoniado, tanto na subida como na descida. Amém? Na subida por quê? Porque o avião tem que usar toda a potência dele para subir. E na descida, alguma gafe do piloto. Amém? Esqueci de dizer, eu também fico preocupado quando ele está voando. Então eu fico preocupado constantemente. Mas o que eu posso fazer, meu Deus? Mesmo tendo medo, eu tenho que continuar ali dentro. Mesmo sentindo pânico, terror, mesmo insegurança, mesmo as minhas mãos frias, os meus pés gelados, eu tenho que continuar ali, não dá para me pular. Eu só tenho que confiar, eu só tenho que acreditar. Assim é aquela pessoa que depositou a fé em Deus, colocou a confiança em Jesus, preferiu acreditar na palavra. Se você preferiu confiar, acreditar naquilo que está escrito, então só creia, só feche os seus olhos e vai. Só segure na mão de Deus e vai.
Amém. E nessa noite eu gostaria de fazer uma oração para você que de repente tem andado tão inseguro, com tanto medo, que a impressão que dá é que você não está crendo que Deus está nesse barquinho com você. Você me diz assim: bispo, os ventos estão tão fortes, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida, eu nunca passei por momentos tão difíceis como esse que eu estou passando. A única coisa que eu consigo fazer é dizer: Senhor, me socorre. Os discípulos gritaram: mestre, mestre, estamos perecendo. Mas Jesus diz: homens de pequena fé, porque sois tímidos? Porque ali naquela situação não precisava eles nem clamar a Jesus, a situação estava controlada, Jesus estava no controle. De repente você está se preocupando, está se atormentando, está se consumindo, não está dormindo, não está comendo, não está bebendo, está vivendo uma vida de ansiedade. Você está abrindo a geladeira toda hora, comendo que nem bicho, roendo a unha, porque você não está acreditando que Jesus está contigo. Então lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Eu sou Deus, a sua provisão. Eu sou a sua luz, a sua salvação. Eu sou o Emanuel, Deus, o Deus contigo. Eu sou aquele que era, que é, aquele que ainda faz milagres. E nós acreditamos sim na tua palavra. A tua palavra, ela não morre, a tua palavra não volta atrás. Se a tua palavra está dizendo que o Senhor faz, o Senhor faz. Se a tua palavra está dizendo que o Senhor guarda, o Senhor guarda. Se a tua palavra está dizendo que o Senhor cura, o Senhor cura. Se a tua palavra está dizendo que o Senhor liberta, o Senhor liberta. Se a tua palavra está dizendo que o Senhor transforma a água em vinho, o Senhor transforma a água em vinho. Nem tudo está perdido, nem tudo é o fim. Não coloque um ponto final naquilo que Jesus ele está querendo colocar, uma vírgula. De repente você já está colocando um ponto final, achando que é o fim, achando que já não tem mais jeito, achando que está tudo acabado, terminado. Mas Deus, ele manda eu vir aqui te dizer que Ele está cuidando de cada detalhe. Ele cuida de você. Tu és meu, eu te gerei. Eu não te largo, eu não te solto. Existem momentos que realmente são difíceis, as tempestades vêm, o dia mal vem, mas eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. É uma promessa. É uma promessa. Ele prometeu, e aquele que prometeu, ele é fiel. Então acalme o teu coração. Não abandone o barco, O teu coração. pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai restaurar e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar. Você que não vai parar. Você está tentado a parar, largar tudo, subir, desaparecer. Chegar do outro lado e você vai chegar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha declarar que você não vai parar. Você não vai parar. Você não pode parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você que se sente fraco,
cansado, você está sendo abalado em todos os âmbitos da sua vida, mas você nessa noite quer declarar: eu não vou parar, eu não posso parar, não vou retroagir, não vou voltar atrás. Então vem aqui na frente, você vai lutar. Vem aqui para Jesus te dar força, vem aqui pedir força para Jesus, vem aqui pedir calma. Sozinho você não vai conseguir, sozinho você não vai romper, mas se Jesus estiver nesse negócio, vai dar tudo certo. Está precisando de ajuda, de consolo, está precisando de uma mão, vem aqui na frente. Deixa Jesus te socorrer, deixa Jesus te ajudar, deixa Jesus entrar na sua vida, na sua casa. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Declare e confesse. Você não vai parar, você não vai parar. Eu não posso parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite declarar que a força do Teu Espírito Santo, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo está envolvendo a vida de cada uma dessas pessoas para dar força. Você não pode parar. Você não pode parar porque de repente o outro lado já está chegando. Você tem que suportar. Não importa. O barco está demorando. Não importa. Pode passar uma semana, duas, um mês, um ano, não importa. Só fica quietinha nesse barco. Só fica confiando, só fica acreditando. Porque enquanto você estiver confiando, acreditando, enquanto Jesus estiver contigo, você não vai afundar, você não vai quebrar, você não vai falir, você não vai perder, o seu casamento não vai acabar, sua família não vai ser destruída, essa doença não vai te matar. Só confie, só espere, só suporte esse processo. De repente você está a um passo, só um passo para chegar do outro lado. Eu sei que os barulhos da tempestade, as vozes nos causam medo, tormento, preocupações, tenta roubar a nossa fé, tentam falar mais alto, dizendo: você não pode, não vai conseguir, é o fim, está tudo acabado. Mas nessa hora, a única coisa que nós podemos fazer é entregar na mão de Jesus. Você não consegue controlar essa tempestade, você não vai conseguir controlar. Jesus não está pedindo para você controlar essa situação. Veja, escute o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Ele não está pedindo para você controlar essa situação. Ele só está pedindo para você permanecer, para você fica comigo. Está tudo ao meu controle.
Ele está cuidando de tudo, da sua casa, do seu filho, do pai, da mãe, daquele que está internado, do seu relacionamento, da sua empresa, do seu comércio. Ele já está abrindo portas, liberando o destino. Por mais que você não esteja vendo, não esteja ouvindo, é porque Deus trabalha em silêncio. Os céus estão se movendo, sim, os céus estão guerreando ao seu favor. Veja, para cada anjo caído que tenta destruir a sua vida, existem milhares e milhares de anjos trabalhando ao seu favor. Deus, ele não erra, Deus, ele não falha, Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Acaso tenha ele prometido alguma coisa e ele não tenha cumprido? Não, ele cumpre todas as suas promessas. Ele cuida, ele guarda, ele protege. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque Ele está contigo. Ele é o seu escudo, Ele é o seu cajado, Ele é o teu ajudador, Ele é a tua luz, é a tua salvação. Com Ele você está protegido, está amparado, está guardado no esconderijo do Altíssimo, embaixo das asas do Onipotente. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei convosco todos os dias da vossa vida. Você também forte e corajoso. Ser só forte e corajoso. Só creia. Creia e você verás a glória de Deus. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes. Ele pode tudo. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrará. Não se frustrará. Creia nisso. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará.
estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou com. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando dúvida no teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Sabe, gente? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu não sei qual a estação que você está vivendo. Amém? Qual o momento que você está vivendo. Mas seja lá qual for, Deus, Ele está com você. Ele é o dono do vento, Ele é o dono do mar, Ele é o dono das águas, Ele comanda tudo. Você acha que Ele não sabe o que está acontecendo com você? Eu acho que Ele sabe. Será que Ele não está querendo, através disso, te trazer mais para perto dEle? Que você entregue realmente sua vida, venha para o centro da vontade dEle. Porque aí quando você estiver no centro da vontade dEle, Ele vai poder organizar a sua vida, liberar o destino que você tanto espera. Porque é como a palavra diz: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Para Ele não haverá impossível em todas as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém.